Vamos falar agora então sobre a intolerância à lactose. É uma dificuldade na digestão da lactose. Então a lactose ela é um açúcar que é formado por duas moléculas, uma de glicose e outra de galactose. E o corpo ele precisa da lactase para fazer a quebra. Então esses açúcares estão ligados e a lactase precisa vir aqui e agir quebrando esse açúcar para que a gente consiga então absorver glicose e galactose separadamente. Quando o corpo não produz mais essa enzima, essa lactase, ou a sua produção é insuficiente, a gente tem então um quadro de intolerância à lactose que pode culminar em sintomas. Quais sintomas? Só diarreia, Thalita? Não. A gente pode ter, inclusive, constipação em um quadro de intolerância à lactose. Mas o que é mais comum? Gases, cólicas, então aquele barulhinho na barriga, aquela distensão, aquele inchaço abdominal, às vezes aquela dor abdominal também. Eu posso ter mau hálito e diarreia ou constipação, alterações ali nas fezes. As fezes podem ficar mais soltas, mais aeradas, flutuando mais ali por conta do excesso de fermentação também. E como que eu faço então para descobrir se eu tenho intolerância à lactose? Então você pode fazer um teste caseiro tomando um copo de leite e observando como que você se sente. Se você tiver esses sintomas de gases, estufamento e tudo mais, os gases mais fétidos, mais fedidinhos assim, então você já sabe que isso é um sinal de intolerância à lactose. A gente pode fazer o exame de sangue, tá? Que é o teste oral de tolerância à lactose. Como que funciona? Você vai até o laboratório, você vai fazer a dosagem da sua glicemia basal. Depois disso, eles vão te dar o açúcar para você tomar, que é a lactose, e depois disso eles vão fazer outras aferições. Então, a glicose 30 minutos depois, 60 minutos depois e 90 minutos depois. Então, o que seria o normal se você tivesse digerido esse açúcar, considerando que a lactose é um açúcar? O normal seria a sua glicemia subir, certo? Então, uma vez que você toma um açúcar e aí você dosa a sua glicemia, se você absorveu ele lá no seu intestino, essa glicemia precisa subir. Só que veja aqui nesse exame de intolerância à lactose. A glicose basal estava 68, depois de 30 minutos ficou 59, ou seja, caiu a glicose. Depois de 60 minutos, 58, caiu mais um pouquinho. E depois de 90 minutos ficou em 66, ou seja, não teve elevação da glicemia. Então, nesse caso aqui, quem fez o exame tem uma intolerância à lactose severa. E sabem de quem que é esse exame? É meu, tá? Quando eu fiz o exame, passei mal pra caramba, tive diarreia, fiquei uns 2 dias mal. Mas foi importante porque foi através desse exame que eu comecei as mudanças na minha alimentação, no meu estilo de vida. Eu fiz esse exame, eu acredito que eu tinha ali por volta dos 27 anos. E foi quando eu comecei, então, a me tratar cuidando da minha alimentação. Então, eu tinha rinite, eu tinha enxaqueca, eu tinha acne, eu era irritada, nossa, sabe? Só que eu não tinha tantas questões gastrointestinais, assim. Não lembro de ter gases, distensão e tudo mais. Eu lembro das minhas fezes que elas eram sempre mais soltas, assim, sabe? E na época, então, eu fiz o exame e a partir dali que eu descobri a intolerância, que eu comecei toda uma mudança na minha alimentação, no meu estilo de vida e tudo mais, e comecei a olhar mais para o meu intestino. E foi a partir daí também que eu comecei a estudar sobre saúde intestinal, porque até então eu não estudava sobre isso. A gente não vê sobre isso na faculdade, né? E aí eu comecei a me interessar sobre esse assunto porque eu percebi que ali estava, né, a chave mesmo para minha saúde. Então, depois que eu tirei a lactose da minha vida, eu retirei também o glúten, reduzi os industrializados, ultraprocessados e tudo mais, eu sarei a minha rinite, não tenho mais enxaqueca, a minha pele melhorou, tudo melhorou. Então, isso serviu de motivação também para eu continuar. Então, o ideal seria para essa pessoa, por exemplo, aqui não ser intolerante, que a glicemia dela tivesse subido pelo menos 20 a 25 miligramas por decilitro. Então, se estava 68, 78, 88, 90, 95, né? O ideal seria ter subido ali para 95. E isso iria mostrar, então, que houve a digestão e houve a absorção. Então, aqui, nesse caso, como eu não absorvi nada, é uma intolerância mais severa. Então, eu preciso cuidar até com queijo, com alimentos que têm pouca lactose, porque mesmo aquele pouquinho pode gerar problemas em mim e sintomas. Já esse outro exame que eu trouxe aqui para vocês, vejam que a glicose basal estava 82, depois foi para 99, depois foi para 91 e depois caiu para 71. Ou seja, houve uma absorção aqui, né? Então, de 82 foi para 99. Então, ela conseguiu digerir e absorver parte dessa lactose, mas não totalmente.
Então essa pessoa aqui, possivelmente, ela vai conseguir consumir manteiga, um queijo, né, um iogurte, quem sabe, que tem já um menor teor de lactose, mas se ela tomar copo de leite, sorvete, coisas com uma quantidade muito grande, ela vai ter sintomas. Outro exame que pode ser feito também para intolerância à lactose é aquele teste respiratório, mesmo que a gente faz para o supercrescimento bacteriano. Só que aí muda-se o substrato que é consumido. No teste de supercrescimento bacteriano, a gente usa a lactulose. Já no teste de intolerância à lactose, a gente usa a lactose mesmo. Então dá o líquido da lactose para a pessoa tomar e depois faz a curva do hidrogênio expirado. Se houver ali uma fermentação excessiva pela microbiota da lactose, então tem-se o diagnóstico de intolerância à lactose. Esse exame ele costuma dar menos sintomas do que o teste oral, porque no teste oral eles usam uma quantidade maior de lactose, então a pessoa acaba tendo mais sintomas. Já no teste respiratório utiliza-se uma quantidade um pouquinho menor, então isso acarreta em menos sintomas se a pessoa tem a intolerância. E eu sei que você pode estar aí se perguntando também sobre o teste genético de intolerância à lactose. E aqui mora uma questão. Por quê? Porque assim, você pode fazer o teste genético e ele vir positivo. Isso significa o quê? Que você tem o gene que predispõe à intolerância à lactose. Só que ele pode não ter se manifestado. Então a gente não vai ter certeza exata se realmente você manifestou, se você expressou aquele gene que diz que você não sintetiza mais a lactase ou não, tá? Então, tanto o teste respiratório como o teste oral, eles são mais indicados porque eles vão conseguir avaliar exatamente se você conseguiu digerir, absorver e o quanto, né, você conseguiu digerir e absorver também. Se você descobrir, então, a intolerância à lactose, qual é a recomendação? Então, o ideal é que você evite produtos que tenham lactose, tá, na sua composição, essa seria a recomendação ouro. E quando você consumir, por exemplo, queijos, que são mais amarelos, mais curados, eles já têm um teor menor de lactose. Eles vão ter mais proteína e gordura. Então pode ser que você tolere, tem que observar. Os queijos mais brancos, eles já vão ter uma quantidade um pouquinho maior de lactose comparado aos queijos amarelos. Então também tem que observar quando você consome ricota, cottage, um queijo Minas, eles vão ter um pouquinho mais ali de lactose. Outra questão também o iogurte, né? Então o iogurte, pelo processo de fermentação, ele já tem essa lactose mais pré-digerida. Então tem alguns pacientes que consomem iogurte, o normal mesmo, e ficam bem, aquele iogurte natural, integral e tudo mais. Agora tem outros que não. E aí o ideal seria então optar por algum zero lactose, porque o zero lactose, na verdade, ele não é zero lactose, né? Ele tem a enzima lactase adicionada. Só que, qual é a recomendação? Que você não fique consumindo isso com frequência se você tem intolerância à lactose, porque a gente não tem certeza exata de quanto de lactose realmente foi digerida ali quando é adicionado a enzima, ou até quando você toma a enzima. Então pode ser que parte dela não seja totalmente digerida e aí você tem então sintomas decorrentes disso. E aí quando você for viajar, festinha de aniversário, vai comer uma sobremesa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, final do ano, etc, férias, tenha sempre uma enzima lactase com você. E aí tome essa enzima, porque é melhor que você tome do que você não tomar nada, tá? Então é importante que você faça uso para você pelo menos poder digerir parte dessa lactose ali. E para finalizar, algo também que é bem importante. Se mesmo ao consumir produto zero lactose ou com baixo teor de lactose você tem sintomas, isso significa que não necessariamente você está tendo reações contra a lactose, mas você pode estar reagindo contra a proteína do leite. Então isso ser decorrente de um quadro de hipersensibilidade à caseína, lactoglobulina, lactoalbumina, que são as proteínas do leite que têm esse potencial alergênico e que podem gerar esses sintomas também, tá? Ou você pode estar tendo uma reação à histamina. Então, queijo e iogurte são alimentos que têm mais histamina, os fermentados. Então, você pode estar ali com uma reação relacionada à histamina. Então, você está ali com um quadro de supercrescimento bacteriano, fúngico, o teu corpo ele não está conseguindo degradar totalmente essa histamina. Você consome esse alimento que é mais rico em histamina e você pode ter sintomas gastrointestinais também. Então, a gente tem que observar também em relação a isso. E a lactose, ela vai gerar uma inflamação crônica dentro do intestino, como um alérgeno alimentar é mais propício de causar? Não necessariamente. Mas o que acontece? Aquela lactose mal digerida ali no intestino cronicamente, ela vai acabar alterando a sua microbiota. E aí essa alteração de microbiota pode levar a um quadro inflamatório, aumento do leaky gut e desencadear problemas ali gastrointestinais. Então é algo que a gente também tem que ficar de olho, porque ela não necessariamente vai agredir a sua mucosa, mas ela vai gerar um desequilíbrio ali na microbiota e isso pode acarretar em problemas
lá na frente. Então é isso, qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários e a gente se vê na próxima aula.